Eles voltaram para reconstruir um templo, mas por baixo das pedras havia algo vivo que corroía a reconstrução. Uma mistura silenciosa que ameaçava a aliança. Essa é a imagem que Esdras 9 nos apresenta. E, se vocês já se perguntaram por quê, apesar dos fracassos e fraquezas, Deus sempre preserva um remanescente, a resposta começa exatamente nesse ponto. Nem toda restauração visível significa coração transformado. Imaginem a cena. O povo retorna do exílio, as mãos calejadas de quem atravessou desertos e cidades arruinadas. O templo é levantado novamente. Os cultos retomam seu lugar na vida do povo. Há cânticos, sacrifícios, um sentido de voltamos para casa. A cidade, que parecia não ter futuro, retoma suas rotas de fé. Mas a reconstrução externa, pedras, ritos, cerimônias, pode se tornar uma fachada se os corações permanecem apegados a antigos compromissos com o que desvia do Senhor. O relatório chega como uma fresta na muralha recém-construída. Líderes, sacerdotes, até famílias importantes estão se vinculando a costumes e alianças contrárias ao pacto. Não se trata aqui de um ódio cultural ou de xenofobia. Trata-se do perigo espiritual da mistura. Aceitar práticas, costumes e afetos que comprometem a fidelidade a Deus. É isso que corrói por dentro uma restauração que por fora parece perfeita. O que Esdras recebe nas mãos é uma notícia que fere. As alianças matrimoniais e convivências com povos que praticam cultos e costumes que desviam da fidelidade a Javé. A tentação foi parecendo inocente. Conveniências sociais, acordos políticos, casamentos arranjados como estratégia. Ao leitor moderno pode parecer um problema distante, mas o núcleo é o mesmo em qualquer época. Quando colocamos algo acima do compromisso com Deus, ainda que seja conforto, segurança ou aceitação social, nossa intimidade com o Senhor é enfraquecida. Mas por que isso importa tanto? Porque a aliança é relacional e exige exclusividade. Não é sobre aparência externa ou sobre pertencimento étnico. É sobre a escolha do coração. Uma parede pode ser restaurada com pedras novas, mas se as fundações do afeto e da obediência permanecem frágeis, a casa continua insegura. A mistura espiritual planta raízes sutis, ensinamentos que minimizam o pecado, práticas toleradas por conveniência, prioridades que deslocam o temor de Deus para segundo plano. Essas raízes se expandem como fissuras numa muralha, e de dentro para fora, a cidade volta a ruir. Ao entender o diagnóstico, precisamos ver que o problema afeta toda a comunidade, e isso inclui os líderes. Não é apenas um vício de um povo inculto. É uma vergonha que chega aos altares, aos que deveriam zelar pela separação do sagrado. A notícia que Esdras recebe não aponta só para a fragilidade moral do povo, mas revela a fratura na liderança espiritual. Quando os guardiões da fé se envolvem em alianças contrárias ao pacto, o tecido comunitário fica exposto. É nesse momento que a figura de Esdras ganha relevo, não porque ele seja imune ao erro, mas porque sua reação nos ensina o que é liderança à luz do temor de Deus. Ele não responde com raiva vingativa, não busca humilhar os culpados. Ele reage com quebrantamento profundo. Rasga suas vestes, um gesto que, naquela cultura, sinaliza dor intensa, luto e reconhecimento de culpa. Arranca seus cabelos e barba, símbolos externos de uma angústia que atravessa o corpo inteiro. Senta-se consternado porque a notícia não é um problema distante para ele. É uma ferida pessoal, uma chamada que toca sua missão como líder espiritual. Precisamos entender o significado desses gestos para captar a força da mensagem. Rasgar as vestes era mais que um drama emocional. Era uma linguagem pública que comunicava a seriedade do pecado e a urgência da reparação. Em uma cultura que falava por símbolos, esse rasgar dizia: algo está quebrado entre nós e o Senhor. Arrancar cabelo ou barba manifestava desassossego e arrependimento.
Não um ato teatral, mas uma expressão genuína de como a culpa e a vergonha tomavam o corpo. E sentar consternado era como levar a dor para dentro do próprio corpo, como se o líder carregasse, em silêncio, a responsabilidade de um povo. Mas há algo ainda mais notável. Esdras não explode em discurso imediato. Ele permanece em silêncio até a hora do sacrifício da tarde. Esse silêncio não é apatia, é preparação. É como se, ao invés de falar, ele se dispusesse a ouvir a palavra, a ouvir o Senhor, a reconhecer que não há palavras humanas que substituam a confissão sincera. No silêncio, Esdras compõe seu coração para orar, para interceder, para assumir uma culpa que, em muitos contextos, teria sido externalizada em acusações. Essa atitude nos dá pistas sobre o caráter do remanescente. A preservação não se dá porque existe um grupo de perfeitos e imaculados. Dá-se porque há corações sensíveis à voz de Deus, corações que não se acomodam à mistura. O remanescente não é definido pela pureza étnica ou pela moral impecável, mas pela prontidão de responder ao confronto divino com quebrantamento e confissão. Quando um líder como Esdras rasga suas vestes e fica em silêncio até a hora do sacrifício, ele não está exibindo superioridade. Está ensinando que a restauração verdadeira começa onde o orgulho termina. E aqui cabe uma pergunta direta a nós. Quando somos confrontados com nossa própria mistura, pequenas concessões que justificamos, práticas que minimizamos, amizades ou hábitos que corroem nossa fidelidade, qual tem sido nossa reação? Negamos, diminuímos ou rasgamos as vestes do nosso coração? A pergunta é incômoda porque confronta o conforto espiritual que muitas vezes chamamos de normalidade. O processo de restauração que Deus deseja não é administrativo, é moral e espiritual. Ele não quer apenas pedras limpas e cultos bonitos. Ele busca corações que o temam. Há, contudo, algo delicado que a narrativa nos ensina. A graça e a disciplina caminham juntas. Em Esdras, o reconhecimento da falha não anula a confiança na misericórdia do Senhor. Pelo contrário, o arrependimento assume a responsabilidade para que a graça não seja tratada como licença para a acomodação. A preservação do remanescente é tracejada como um ato de misericórdia divina, mas essa misericórdia convoca uma resposta. Não um relaxamento de vida, mas um chamado ao temor reverente. À medida que a notícia se espalha, algo curioso acontece. Aqueles que temiam a palavra do Senhor se reúnem. Não é uma convocação por coerção, mas uma atração pela sensibilidade ao que Deus diz. O texto nos mostra que a reação de Esdras não ficou isolada. Ela tocou outros corações. O remanescente começa a se revelar não como um bloco fechado, mas como pessoas cujos espíritos vibram ao som do chamado divino. Não são aqueles que se vangloriam de um passado de perfeição, mas os que temem a palavra de Deus e, por isso, respondem quando ela confronta. Pensem por um momento. Num tempo em que ruínas dominavam a paisagem e o futuro era incerto, o remanescente não foi um grupo poderoso que impôs normas com punho de ferro. Foi uma presença sensível que, pela fé e pelo arrependimento, guardou a possibilidade de recomeço. Isso é essencial para entender o segredo do título. Deus preserva um remanescente não por mérito humano, mas por fidelidade à promessa, e por encontrar naquele pequeno conjunto a disponibilidade para responder ao seu chamar. Enquanto descrevo isso, já vejo a mente de vocês ponderando. Mas como identificar esse remanescente? Como saber se eu faço parte dele? Não existe uma etiqueta visível que se cole no peito de alguém. E essa é precisamente a beleza e o perigo do remanescente. Ele se manifesta onde há prontidão para quebrar o orgulho e assumir culpa. Ele se revela em ações de confissão, em líderes que preferem rasgar suas vestes a esconder a enfermidade espiritual, em comunidades que escolhem a exposição humilde da verdade em lugar da aparência confortável. Também precisamos reconhecer que a mistura espiritual costuma mascarar-se de normalidade.
Quando alguém se casa sem considerar as implicações espirituais, ou quando uma congregação adota práticas que agradam mais ao público do que a Deus, é fácil justificar. É cultural. É tradição. É necessário para manter a unidade. Mas esse mesmo tipo de justificativa é o sal que perde o sabor, a raiz do que levou ao exílio no primeiro lugar. A restauração que Deus quer não é um retorno ao que era, mas uma renovação que preserva a singularidade do pacto. Ao seguir a narrativa, percebemos que Esdras assume uma postura de intercessão que desafia líderes contemporâneos. Ele toma para si o peso coletivo. Não há aqui um líder que aponta o dedo para compensar sua própria segurança. Há um pastor que sofre pelo povo. Essa é uma chamada para quem exerce liderança hoje. Intercessão verdadeira. Muitas vezes exige assumir culpa, carregar vergonha e trazer o povo de volta ao reconhecimento de sua dependência. Liderar assim não é fraqueza, é coragem espiritual. As imagens do texto são poderosas e merecem atenção. Rasgar vestes, arrancar cabelo, sentar consternado. Cada uma fala um idioma do corpo sobre o estado da alma. No mundo moderno, podemos não usar esses gestos literais, mas o equivalente existe. São as lágrimas em oração, em silêncio. É o recuo para confessar coletivamente. É a coragem de interromper celebrações, até que a corrupção seja confrontada. A sagrada inquietação de Esdras nos lembra que celebração sem arrependimento é uma bênção pela metade. E ainda assim, há outra camada nessa história que nos conecta diretamente ao porquê de Deus guardar um remanescente. A história dos avisos proféticos. O exílio não foi um detalhe isolado. Foi consequência histórica da infidelidade. Esdras, ao confessar, não ignora o passado, nem o reescreve para evitar vergonha. Ele reconhece que o sofrimento anterior, o exílio, teve raízes na traição ao pacto. Ao fazê-lo, mostra que entender a disciplina de Deus não é cair na desesperança, mas é admitir que a correção é um caminho para a restauração. Essa memória dos avisos proféticos é um memorial que funciona como alerta e bússola. Tudo isso cria uma tensão que precisa ser resolvida. Diante da combinação de graça e disciplina, de líderes tocados e líderes comprometidos, de uma multidão que celebra externamente, que atitude o povo tomará? Haverá um movimento de confissão e reforma que indica a presença viva do remanescente? Ou a restauração permanecerá apenas superficial, revestida de pedra nova e ritos repetidos? A narrativa nos leva a um momento decisivo. Esdras permanece até a hora do sacrifício da tarde, recolhido, em silêncio. Esse detalhe cronológico, esperar pela hora do sacrifício, não é um mero cenário, é uma preparação. Naquele momento, o culto público e a liturgia do povo encontrariam nesta espera uma espécie de pausa ritual em que a intercessão poderia ser formalizada. Silenciar até a hora do sacrifício é alinhar o corpo da confissão ao calendário da adoração, como se Esdras estivesse dizendo: eu levo esta dor ao altar, ali será o lugar de nossa resposta. É aqui que a narrativa abre um espaço profundo para nós olharmos para dentro. Liderança que intercede, povo que teme a palavra, um remanescente que nasce da sensibilidade ao chamado divino, tudo converge para uma pergunta que ressoa. Se Deus preserva um remanescente por misericórdia, como essa misericórdia nos convoca hoje? Não para justificar nossos caminhos, mas para nos colocar diante de uma escolha: acomodar-nos nas aparências ou assumir a dor que leva ao reavivamento. Antes de seguir adiante, quero fazer um convite rápido e discreto. Se este estudo está te ajudando a olhar com mais clareza para o texto e para a vida da igreja, inscreva-se no canal para não perder as próximas reflexões sobre Esdras e aquilo que ele nos ensina. Voltando ao texto, é importante notar que a reação de Esdras atrai outras pessoas, não por imposição, mas pelo efeito que a sensibilidade espiritual exerce sobre corações já predispostos ao temor. Esse é um traço essencial do remanescente. Sua presença costuma ser discreta,
quase invisível aos olhos de quem mede sucesso por números, mas inconfundível para Deus e para aqueles que, como Esdras, têm ouvidos para ouvir. Ao deixarmos por enquanto essa cena, o homem rasgando suas vestes, a cidade que cantava e ao mesmo tempo escondia suas fissuras, o silêncio que antecede o sacrifício, percebemos que a narrativa nos prepara para algo maior, uma oração que colocará a confissão em termos teológicos e históricos. Esdras não apenas lamentará, ele articulará a culpa coletiva, lembrará do passado e reconhecerá a graça que, apesar de tudo, preservou um pequeno grupo. Esse será o ponto em que a teologia do remanescente se tornará explícita. Mas antes de entrar naquela oração, convém que nos interroguemos: onde na nossa vida pessoal ou comunitária temos tolerado pequenas concessões que juntas formam uma disposição de infidelidade? Que alianças hoje estão atraindo nosso afeto mais do que o amor fiel e exigente do Senhor? E se em vez de apenas buscar justificativas, deixássemos que a dor do reconhecimento nos levasse ao altar, como Esdras fez, se nos dispuséssemos a rasgar as vestes do orgulho e a sentar consternados, talvez poderíamos ouvir a voz do remanescente que ainda pulsa entre nós. A narrativa, até aqui, já nos confrontou com uma verdade incômoda. A restauração verdadeira começa quando alguém se dispõe a assumir a vergonha do povo. Isso não acontece por autojustificação, mas por intercessão. Líderes que assumem a culpa abrem caminho para que outros se libertem da defensiva e se aproximem do arrependimento. Por isso o papel de Esdras é tão significativo. Ele não busca purificar-se às custas da comunidade. Ele procura reconhecer a mancha pública para que a cura se inicie. Enquanto a cena se desenha, é inevitável perceber a urgência pastoral que atravessa a história. Em contextos de igreja contemporânea, o risco é que a mistura seja interpretada apenas como uma questão de métodos ou estratégia. Mas Esdras nos lembra que o coração é terreno decisivo. A separação que ele clama não é exclusão hostil. É retorno ao que garante a vida espiritual, ao pacto, à fidelidade, ao temor de Deus. A separação é, portanto, espiritual e não étnica. É um afastamento do que compromete a aliança, não uma rejeição de pessoas em nome de identidades. A tensão permanece. O povo é convidado a responder, e o líder já se colocou diante do altar. A narrativa, porém, pede que tomemos partido. Não partido humano, mas posicionamento de alma. Será que a comunidade aceitará o convite à reforma interior? Será que os que temiam a palavra se tornarão força que caminhará para a restauração? Ou a roda recomeçará girando em torno das velhas justificativas? Essas perguntas cruzam o texto e atingem diretamente nosso tempo. Enquanto há celebração externa, a delicada obra do remanescente precisa ocorrer. E é aí que percebemos o segredo escondido. Deus não precisa de muitos. Ele precisa de alguns cujos corações estejam dispostos a ouvir, confessar e reformar. A presença desse pequeno povo é suficiente para que a graça opere, para que o fio da aliança não se parta completamente. Não porque o remanescente seja poderoso por si mesmo, mas porque a fidelidade de Deus encontra nesse pequeno lugar a resposta necessária para reatar a comunhão com o seu povo. Quando paramos aqui, diante da imagem de Esdras esperando em silêncio até a hora do sacrifício, sentimos a trama apertar. A dor, a memória, a convite. O próximo passo será ouvir a oração que colocará no centro a convicção de que o remanescente existe por misericórdia, e que essa misericórdia nos convoca a uma responsabilidade real. Antes de entrarmos naquela oração, porém, quero que guardemos a imagem do líder, rasgando suas vestes como o sinal de que restauração verdadeira começa na honestidade com Deus, e que o remanescente, longe de ser um privilégio humano, é a evidência viva da fidelidade divina, que convida todos à renovação. Quando Esdras finalmente rompe o silêncio,
e leva ao altar a dor que carrega, a oração que ele formula não é um sermão triunfal nem uma acusação. É um lamento que tece memória e teologia. Ele reconhece que o povo se tornou culpado, lembra-se das consequências que a desobediência trouxe no passado, e ainda assim, não perde de vista a misericórdia que sustentou alguns. Essa oração é o ponto em que a narrativa concentra a verdade que respondemos hoje. O remanescente existe porque Deus, em sua fidelidade, encontra, entre muitos corações endurecidos, alguns que respondem ao seu chamado com temor e humildade. Não por mérito desses corações, mas por misericórdia que escolhe preservar um ponto de entrada para a restauração. Na oração de Esdras, há 4 movimentos que merecem nossa atenção, porque nos mostram como a experiência do remanescente se forma na prática espiritual. Primeiro, há a confissão pública que reconhece culpa coletiva. Segundo, a recordação histórica que liga o presente ao que Deus advertiu por meio dos profetas. Terceiro, a admissão da própria incapacidade de merecer a graça. E quarto, o reconhecimento explícito de que, mesmo assim, a misericórdia de Deus permitiu que alguns permanecessem fiéis. Cada um desses movimentos revela que o remanescente não é um privilégio arbitrário, mas o resultado de um encontro entre a justiça de Deus, que corrige, e a sua misericórdia, que preserva um vestígio para recomeço. Quando traduzimos esses movimentos para nosso tempo, o primeiro ponto é claro: confissão é comunitária. Esdras não faz uma confissão privada e depois volta à normalidade. Ele leva a dor ao altar, na hora do sacrifício, onde o culto se concentra. Isso nos diz que a cura começa quando o corpo comunitário assume sua própria condição diante de Deus. Não se trata de expor pessoas para destruí-las, mas de reconhecer juntos que algo precisa ser acertado. A confissão coletiva não é espetáculo moral. É um gesto pastoral que restabelece a possibilidade de cura para todos. O segundo ponto, a memória histórica, nos impede de idealizar o remanescente. Esdras lembra que o exílio aconteceu por uma razão. É um alerta de que a disciplina divina faz parte do tecido da história de aliança. Para nós, admitir a disciplina histórica significa ler a própria história da Igreja e da vida pessoal com honestidade. Nem todo sofrimento é sinal de abandono, mas pode ser consequência das rupturas com o pacto. Esse reconhecimento não paralisa. Pelo contrário, orienta. Saber que a disciplina é real nos ajuda a reconhecer padrões de infidelidade antes que eles se solidifiquem. O terceiro movimento na oração de Esdras é a humildade radical. Ele não busca justificativas. Quando um líder abre mão de desculpas e assume a dor do povo, ele cria espaço para que outros façam o mesmo. Liderança nesse sentido é carga e serviço. O pastor que assume culpa não está buscando poder. Está demonstrando que a restauração não depende de limpidez administrativa, mas de disponibilidade do coração. Isso desafia as práticas de defesa institucional que tantas vezes silenciam a confissão, em nome de proteção da imagem. Por fim, o reconhecimento de que existe um remanescente é a nota de esperança que torna toda a oração pastoral. Esdras não conclui seu lamento em desespero. Ele aponta para a graça que, contra toda expectativa, preservou um pequeno grupo sensível. É essa preservação que possibilita a continuidade do povo e do plano divino. A teologia do remanescente, portanto, não é uma teoria abstrata. É a constatação de que Deus age em misericórdia, mesmo quando o quadro geral parece de ruína. Respondendo de modo direto à pergunta do título, por que Deus sempre mantém um remanescente? Porque Ele é fiel ao seu pacto e soberano em sua misericórdia, porque Ele não deixa a humanidade inteira perder-se sem vestígio, e porque Ele normalmente escolhe um ponto de resposta no coração humano. Uma abertura à correção, ao arrependimento e à conversão, através da qual pode iniciar a restauração. O remanescente é ao mesmo tempo sinal do agir de Deus, e instrumento para que a sua ação se torne visível e transformadora.
Não se trata de selecionar privilegiados. Trata-se de Deus encontrar aqueles dispostos a ouvir e, pela fidelidade divina, usá-los para reatar a comunhão quebrada. Essa resposta, porém, tem consequências práticas que não podemos ignorar. Se o remanescente é uma combinação de misericórdia divina e resposta humana, então a graça exige responsabilidade. Não é suficiente proclamar que Deus preserva alguns. Somos convidados a perguntar: como posso ser parte desse remanescente hoje? Quais gestos concretos apontam para uma vida que responde com temor? Confessar, separar o que compromete o pacto, buscar a santidade nas pequenas decisões do dia a dia? A resposta não é meramente comportamentalista. É o desejo de que nosso afeto, nossas prioridades e nosso tempo estejam condicionados a Deus, de modo que Ele possa nos usar como canal de restauração. Para a vida pessoal, proponho 3 atitudes práticas, simples e transformadoras. Primeiro, exame honesto. Faça perguntas diretas ao seu coração. Onde tenho permitido pequenas concessões que corroem minha fidelidade? Quais práticas eu justifico em nome da conveniência? Segundo, confessionar com humildade. Procure um ambiente pastoral saudável para confessar aquilo que você percebeu. A confissão privada é valiosa, mas a confissão comunitária restaura o corpo. Terceiro, abandonar compromissos que desviam do pacto. Isso pode significar romper com hábitos, rever prioridades emocionais ou interromper padrões relacionais que atraem mais que o amor de Deus. Não são medidas legais. São respostas do coração que mostram sensibilidade ao chamado divino. Para a liderança, a lição de Esdras é ainda mais incisiva. Liderar não é proteger a instituição a qualquer custo, é carregar a dor do povo e abrir caminho para a confissão e reabilitação. Líder, pergunte-se: você tem assumido a responsabilidade quando o povo tropeça? Tem buscado silenciar o impulso de justificar ações impróprias para preservar a aparência? Tem intercedido de modo que a comunidade possa ouvir a verdade sem ser envergonhada? Liderança que não se compromete com esse padrão corre o risco de alimentar a mistura espiritual que levou ao exílio. Em vez disso, abra espaço para ouvir, para lamentar, para confessar, e a partir daí, conduzir processos de cura que respeitem a dignidade humana e a santidade do pacto. Na esfera comunitária, é preciso reencontrar práticas que testemunhem a singularidade da aliança sem cair no exclusivismo. Separação aqui não equivale à rejeição de pessoas, significa firmeza contra o que compromete o compromisso com Deus. Uma igreja saudável é aquela que protege o seu convívio dos elementos que, de maneira sistemática, desviam o povo do Senhor. Isso envolve ensino claro sobre o que é a fé, acompanhamento pastoral, cuidado com liturgias que priorizam emoção em detrimento da verdade e um clima de responsabilidade mútua. A restauração coletiva passa por isso, não por isolamento, mas por coragem para confrontar o que corrói. É preciso também falar da sedução da normalidade. A mistura espiritual entrou como algo natural, aceitável e muitas vezes invisível. Um pouco como o sal que perde o sabor aos poucos. Por isso a vigilância deve ser contínua e piedosa. Uma geração pode achar normal aquilo que a anterior considerava perigoso. O remanescente é, entre outras coisas, uma disposição de preservar aquilo que a cultura desconstrói. Uma fidelidade que resiste às pressões do momento. Defender essa fidelidade não é ser reacionário. É ser fiel ao pacto. Voltando ao texto. Quando Esdras espera até a hora do sacrifício, ele está dizendo algo que também nos desafia. O remanescente se forma frequentemente no lugar onde o culto e a confissão se encontram. Não há restauração verdadeira sem altar. O sacrifício, na linguagem bíblica, aponta para a necessidade de oferecer algo ao Senhor: tempo, coração, reconhecimento. Para nós, isso pode significar reservar tempo de adoração, onde a confissão é parte integrante, onde não se celebra a qualquer custo, mas se busca coerência entre o que se é diante de Deus e o que se pratica na vida diária. Sem esse altar, nossas reformas ficam dentro do plano das ideias.
com o altar tornam-se caminho de transformação. Também precisamos proteger a compreensão sobre quem é o remanescente. Não é uma elite moral. Não é um grupo com privilégios automáticos por sua autoproclamada pureza. Remanescente é gente comum que, diante de uma chamada, às vezes dura, às vezes suave, responde com arrependimento. É isso que torna o remanescente uma chave para a esperança. Sua existência prova que Deus não desiste da sua obra. Ele busca aqueles que aceitam ser encontrados. Assim, quem deseja ser parte desse remanescente deve cultivar sensibilidade, ouvir a palavra, chorar por suas próprias falhas, preferir a verdade ao consolo enganoso. A tensão entre graça e responsabilidade retorna como um pulso no final da narrativa. Graça que preserva não é desculpa para a acomodação. Remanescente que se acomodar dentro de seu próprio status deixará de ser remanescente. É necessário que a gratidão diante da misericórdia gere vida nova, atos de justiça, de amor, de fidelidade. Uma comunidade remanescente é aquela que transforma o reconhecimento da misericórdia em compromisso renovado. Esse compromisso não é legalismo. É resposta agradecida à bondade que nos encontra. Há também uma dimensão profética no caráter do remanescente. A presença de alguns que se mantêm fiéis é um testemunho contra a tendência do tempo. Essas poucas vozes, quando assumem o chamado, convocam a memória profética que aponta para Deus e adverte contra desvios. Em muitas histórias bíblicas, Deus escolhe poucos para reabrir o caminho da aliança. Em Esdras vemos algo semelhante. O remanescente não impõe, mas testemunha. Não conquista poder, mas reabre a possibilidade de recomeço. Isso nos lembra que a missão do remanescente é, antes de tudo, testemunho fiel. Chegando ao fechamento, permitam-me retornar à pergunta central com palavras práticas e pastorais. Deus sempre mantém um remanescente porque é fiel, e porque ele guarda um ponto de resposta no coração humano, através do qual a sua misericórdia pode operar. Esse remanescente não é um selo de aprovação a quem é impecável, mas um farol que mostra que a graça é suficiente para recomeçar se houver coração disposto a ouvir. A responsabilidade sobre quem responde é grande. Ser parte do remanescente exige humildade, confissão e uma renovada adesão ao pacto. Para as comunidades, significa criar ambientes onde essa resposta seja cultivada. Para os líderes, significa carregar o povo com amor e coragem. Para cada crente, significa escolher a fidelidade em pequenas ações diárias. Antes de concluir, quero propor uma breve oração, não para substituir a reflexão, mas para alinhar nossos afetos ao que vimos. Senhor, reconhecemos nossa fragilidade e a tendência de aceitar o que corrói a aliança. Dá-nos corações sensíveis ao teu chamado. Ensina-nos a confessar, a separar o que impede a comunhão e a viver com temor que gera santidade. Usa-nos, por tua misericórdia, como instrumentos de restauração. Amém. Se você sentiu o chamado neste texto, não deixe que as palavras deslizem como informação apenas. Tome uma atitude concreta. Examine seu coração, procure um pastor ou uma comunidade de confiança para partilhar o que surgiu em você e proponha, com humildade e coragem, passos práticos para uma vida que reflita o pacto. Se você é líder, avalie hoje como tem reagido diante das concessões do povo. Talvez seja a hora de rasgar menos roupas materiais e mais o orgulho que impede a confissão. Em síntese final, o segredo escondido em Esdras 9 não é um mistério teológico distante. É uma verdade pastoral acessível a nós. Deus sempre mantém um remanescente porque ele é fiel ao seu compromisso e porque ele encontra, entre muitos, aqueles que respondem com arrependimento. A preservação do remanescente é a prova viva de que a graça de Deus opera para reatar o fio do pacto. E essa graça nos convoca a uma resposta que transforma o modo como vivemos, lideramos e celebramos. Se isso tocou seu coração,
Responda agora com um gesto de compromisso. Tome um tempo para orar. Procure alguém com quem dividir e, se desejar continuar caminhando por estudos como este, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Que a fidelidade de Deus nos encontre dispostos a ser parte do remanescente que reaviva a esperança.